Bom dia a todos, graças e paz. Amém? Vocês estão bem mesmo? Amém? Saudade da nossa família, do nosso povo. Tempos difíceis, né? Se não fosse cuidar do Senhor sobre a nossa vida, o que seria da gente, né, queridos? No meio desse dilúvio, Deus tem nos escondido na arca que é Cristo. Deus tem cuidado de nós e Deus, essa maré vai passar, esse momento vai passar e Deus vai nos levar para um outro lado e conheceremos um pouco mais do coração de Deus, um pouco mais da face da justiça de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. É muito estranho, eu queria poder abraçar, poder apertar, poder esganar, né? Mas não é possível, né? E eu sou meio estranho, assim, que eu saio apertando, viu o pastor? Falei, ô pastor, deixa eu te dar um abraço. Aí eu peguei ele por baixo, assim, ó, abraçando. Eu acho que isso é igreja, isso é povo de Deus, né? E, sobretudo, a característica de Bento Ribeiro é muito parecido com a minha primeira igreja, a igreja do abraço. A igreja muito fraterna. E que a gente não perca essa característica, essa qualidade. Quero agradecer aos amados irmãos por ter orado por mim. Priscila, nesse tempo que nós tivemos sem carro, né? Nós sofremos um acidente, eu sofri um acidente, ela não estava. A gente saindo aqui daquela reunião que a gente teve aqui, né? A gente chegou em casa quase 2, 3 horas da manhã e Deus guardou a nossa vida. O carro a 110 km por hora, passou por cima de um cavalo e Deus guardou a nossa vida. Pegamos o carro essa semana e nós estamos aqui para poder glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Sem mais, a gente não tem tanto tempo assim. Abre sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. O tema da nossa mensagem é aprendendo lições do coração de Daniel para viver na Babilônia. Você, jovem que está nos vendo na rede, dia 11 às 16 horas, nós teremos aí a nossa eleição para os novos líderes da nossa juventude. Então é um tempo que eu queria te convocar para você esteja orando por isso, e se Deus confirmar no seu coração e você quiser se eleger, ou se você perceber um perfil de um jovem ou uma jovem que possa estar fazendo parte aí da liderança da nossa juventude, para continuar fazendo dela uma juventude relevante para a glória do nome do Senhor. Nós faremos essa eleição e essa votação pelo aplicativo Google Meet. Vai estar disponibilizado o link lá no grupo da Vibe. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Vamos falar com o Senhor. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, e o mesmo revela a tua beleza e a tua glória. Obrigado por tudo que nós já ouvimos da tua parte. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que use a minha vida para falar à tua igreja e que saímos aqui edificados para se mover em glória no reino de Deus, no meio da Babilônia, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, no Velho Testamento, quando você for ler a sua Bíblia, ela está dividida em 3 tempos proféticos, olhando ali para o cativeiro babilônico. O primeiro tempo são os profetas pré-exílios, ou seja, profetas que foram levantados por Deus para profetizar ao povo de Deus, para que o mesmo não fosse para a disciplina do governo da Babilônia, regido então pelo imperador Nabucodonosor. Exemplo, Isaías é um profeta pré-exílio. Jeremias é um profeta pré e é um profeta exílio também. Então há profetas e profético que são pré-exílio, ou seja, pré-exílio babilônico. Nós temos também o terceiro tempo, que são os profetas pós-exílio babilônico, que são os profetas que também foram levantados por Deus para profetizar ao povo de Deus
que o povo que saiu da Babilônia, para que se posicionasse, para que não voltasse novamente à disciplina do Senhor. Exemplo, o profeta Neemias, Esdras, Ezequiel é exílio. Lembro agora Neemias e Esdras, Malaquias, são profetas pós-exílios. E nós temos os profetas exílios, ou seja, profetas que foram levantados por Deus para profetizar no cativeiro babilônico. Ezequiel é um profeta exílio. Jeremias também, escrevendo ali também Lamentações, está escrevendo no cativeiro. E nós temos o profeta que nós acabamos de ler, que é o profeta Daniel. Daniel, no versículo 8, me chama a atenção a duas posturas no coração desse profeta, que ao estudar o livro de Daniel, ficou queimando o meu coração, ficou confrontando o meu coração, ficou investigando o meu coração e trouxe algumas conclusões para o meu coração, como eu devo me comportar na Babilônia, que é este mundo. A primeira postura que me chama a atenção no versículo 8 é a decisão desse profeta, de Daniel. Versículo 8 vai dizer que Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com a alimentação do rei Nabucodonosor. Outras traduções vai dizer que ele determinou, a versão King James, que o pastor me deu essa Bíblia, vai dizer que Daniel, ele decidiu no seu coração não se contaminar com a alimentação do rei Nabucodonosor. A segunda coisa que me chama a atenção também no versículo 8, não só a decisão que esse profeta toma, mas a determinação que ele toma. Tanto é que lá no finalzinho ele faz um pedido a Aspernais, o chefe dos eunucos, que não se contaminasse, porque a alimentação do rei Nabucodonosor era uma refeição que era idólatra, pagã, que era contrário à dieta dos judeus. E Daniel, por saber disso, ele não queria se contaminar. Até aí tudo bem, mas o que me chama a atenção é esse pedido do profeta, de não querer se contaminar, porque é uma diferença grotesca, gritante e muito grande dentro dessa decisão do profeta. Por quê? Porque eu sei que eu não devo olhar para uma outra mulher para cobiçá-la. Amém? Sim ou não? Eu não devo. Eu sei disso, eu não devo. Mas a questão que Daniel não está só no dever, está no querer. Trazendo para a ilustração, Daniel não quer só olhar, ele não pode só olhar para outra mulher, ele não quer. Há um desejo, entende, Celina? De não se contaminar, de não querer. Daniel, ele não está só com uma postura de não só do dever, é do querer. Isso me chama a atenção para o nosso coração. A gente não faz certas coisas, queridos, ou não deveríamos fazer certas coisas, não é porque a gente não deve. O sentimento, o desejo do nosso coração é de não querer. Me mostra Daniel aqui, que Daniel não está motivado não só pelo dever, mas há um desejo no campo do coração de Daniel. Eu entendo, queridos, que tudo começa no coração. O profeta Jeremias vai dizer que o nosso coração é enganoso. Salomão, lá em Provérbios capítulo 20, ele vai tecer comentários numa relação onde Davi, seu pai, está conversando com Salomão, e parece que no decorrer dessa conversa, desse relato, dessa narrativa,
Salomão está descrevendo essa conversa com Davi, e Davi está orientando Salomão como ele deve viver, como ele deve se mover, como ele deve governar, como ele deve olhar para a vida. E uma coisa que Salomão frisa dessa conversa com Davi, é lá no versículo 23, onde Davi diz para Salomão: meu filho, se tem um negócio nessa vida, se tudo que eu estou conversando com você esquecer, se tem um negócio que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Salomão, guarda, protege, blinda o seu coração, porque dele, algumas versões vai dizer, depende toda a sua vida. Parece que Daniel está com esse coração. Daniel está na Babilônia, com um coração não só de dever, mas com um coração do querer. Daniel está com a sua razão, está com as suas emoções, com o seu coração totalmente equilibrado para viver dentro de um cenário totalmente contrário ao cenário de Jerusalém, cenário da promessa de Deus. Ou seja, Daniel está vivendo na segunda-feira, no trabalho, na faculdade, com uma postura totalmente como se ele estivesse vivendo no domingo, dentro da nossa Jerusalém, dentro da igreja. Porque sermos cristãos aqui dentro, mole, fácil. A gente levanta a mão, a gente canta, estamos sendo envolvidos pela glória do Senhor, porque a mesma está aqui, amém? Deus está nesse lugar. Então, ser envolvido dentro de um ambiente de glória não é difícil. Agora, viver na Babilônia, na universidade, no nosso trabalho, em casa, com o coração não só do dever, mas com o coração do querer, querido, aí é um desafio muito grande. Queridos, a gente percebe hoje, muitas vezes, a gente se movendo não pelas nossas razões, a gente se movendo pelas nossas emoções. Não é verdade? Sim ou não, queridos? A gente percebe isso. A gente sabe o que deve fazer, mas a gente não faz. A gente tem sido muito influenciado pelas decisões, não da nossa razão, mas pelas decisões das nossas emoções. E o coração nos engana. Se a gente se mover pelas nossas emoções, querido, nós tomamos por vezes decisões que quando a gente sai do cenário das emoções e entra no campo da razão, a gente fala: cara, eu pisei na bola. Pisei na casca da banana. Parece que Davi, quando conversando com Salomão, falou assim: cara, guarda o teu coração, porque se tu não guardar, até um homem segundo o coração de Deus mata e adultera, e assassinato triplamente qualificado. Porque o momento da minha vida, filho, eu fui governado pelas minhas emoções. Queridos, nós precisamos cuidar do nosso coração. Por quê? Porque nós estamos na Babilônia. E Daniel, ele tem todas as circunstâncias para não viver dentro de um padrão racional de governo de Deus na Babilônia. Por quê? Preste atenção comigo, versículo 1. Ele está na Babilônia. Tem um tempo de um rei, Joaquim. Nabucodonosor vem e toma posse de um povo de Israel, povo de Deus, onde Daniel e seus amigos estão inclusos aqui, e os leva para a Babilônia. Parece que eles não têm, esse povo, mas o local, a terra, a promessa
para poder adorar a Deus. Tudo que eles aprenderam em Jerusalém, eles terão que botar em prática na Babilônia. Olha o desafio. Segunda circunstância, versículo 2, presta atenção. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, em uma parte dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para o templo do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Além de estarem na Babilônia, o que Daniel está registrando aqui para a gente, é que quem os levou para a Babilônia foi o próprio Deus. Deus os entregou. Parece, no primeiro olhar, que Deus abandonou Daniel e o seu povo à própria sorte. Parece que essa dificuldade que eles estão vivendo agora, e o texto está dizendo, veio não da parte do inferno, veio da parte de Deus. Porque tem coisas, queridos, que se a gente não escuta através dos profetas, Deus permite que a gente passe. E quando chega esse momento, ou você tem o coração de Daniel, ou o coração do povo que come do banquete da mesa de Nabucodonosor. Porque não ouviu o profeta, não ouviu o profético, e está na Babilônia e não sabe como viver. E vive pelo banquete, vive pela cultura da Babilônia. Terceiro, versículo 4, jovens, em quem não houvesse defeito. Eu quero grifar a palavra jovem. E Daniel, quando a gente lembra do nome, a gente lembra de um profeta. Mas nesse caso aqui, do coração de Daniel, ele não é um maduro, ele não é um adulto. O texto me diz que Daniel é um jovem. E segundo a tradição, não é um jovem de 20 anos. Não é um jovem de 25 anos. Não é um jovem de 36 anos como eu. É um jovem que tem entre 12 a 17 anos. E essa informação, me deixou muito reflexivo. Como um jovem que está entre seus 12 a 17 anos, tem um coração desse jeito. Porque um coração de um adolescente, na verdade, é um coração que se move pela razão ou pela emoção, gente? Pela emoção. Mas aqui, Daniel é um jovem que está se movendo não pela emoção, ele está se movendo pela razão. E isso me chama muita atenção. E a última circunstância, versículo 3. Então, disse o rei a Aspernais, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. Está falando de propósito. Daniel é de uma linhagem diferente de outras pessoas do povo de Israel. Ele é um nobre. Ele foi criado para governar. Ele foi criado para liderar. Ele foi criado para viver no tempo futuro com outros pensamentos, com outros planos, que fossem na Jerusalém, não na Babilônia. Então, quando eu perco a minha expectativa, eu olho para o futuro e não consigo ver nada, o que gera isso no nosso coração? Gera medo, emoção, gera desespero, emoção. Mas Daniel me mostra que não. Vocês conseguem perceber no texto todos os atenuantes que nós temos dentro de um coração que poderia se mover pelas emoções? Sim ou não, queridos? Mas você percebe que não. Você percebe que Daniel não é governado pelas suas emoções. Daniel é governado pela sua razão, pelo equilíbrio, por maturidade, mesmo sendo um jovem de 12 a 17 anos. E eu quero dizer jovem, adolescente que está presente e que está me vendo. Nós temos as nossas dificuldades da nossa idade. Mas como Paulo disse, jovem, não despreze a sua mocidade, mas seja exemplo, referência, padrão
para os fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, na pureza. Nós temos e podemos se mover pela palavra de Deus, amém? Agora, por que Daniel tinha esse coração? Cabe perguntar a Daniel. E eu fiquei me questionando, quando eu parei nesse versículo, eu perguntei, por que um jovem de 12 a 17 anos tinha esse coração? Com todas as circunstâncias contrárias que ele, bem como o seu povo, estava vivendo. Por quê? Fui buscar no texto, demorei de encontrar, mas encontrei. Acompanhe comigo, abre sua Bíblia no capítulo 2, no versículo 18 a 20. Olha o que diz o texto. Nabucodonosor está dentro de um contexto onde Nabucodonosor tem um sonho e ele fica frustrado, totalmente apavorado, e não tinha ninguém para que pudesse interpretar, e Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Versículo 18 diz assim: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, que é o sonho de Nabucodonosor, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou ao Deus do céu. Disse Daniel, um jovem de 12 a 17 anos, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Vou continuar um pouquinho mais para frente, mas vamos parar aqui. A primeira resposta que eu encontro para que Daniel possa ter um coração que é governado pela razão e não pela emoção, é que Daniel conhecia a Deus. Daniel, um jovem de 12 a 17 anos, conhecia o Deus de Israel. E para você não tomar decisões na Babilônia que comprometa Israel, tem muitas pessoas tomando decisões na Babilônia que está comprometendo o povo de Israel. Sim ou não, gente? Por quê? Dizem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Porque conhecer a Deus traz sabedoria. Porque o temor ao Senhor é o princípio. Daniel me mostra aqui, ele começa bendizendo a Deus de forma eterna, entendendo que de Deus é a sabedoria e que em Deus está a força. Me mostra que Daniel conhecia Deus. E queridos, a nossa idade não impede da gente conhecer ao Senhor. Se a gente não conhece a Deus, é por falta de querer, é por falta de desejo. A gente sabe que precisa, é o saber, é o dever, mas a gente não quer. Se a gente passa muito tempo na nossa internet, no nosso entretenimento, fazendo qualquer outra coisa, passa 2 horas vendo um jogo do nosso time, mas não passa meia hora com a sua palavra, mostra pra gente que o fracasso não está em Deus, o fracasso está na gente. Se a gente não para ter tempo com Deus, para conhecer o coração de Deus, a gente com certeza vai fracassar na Babilônia. Porque a diferença está em conhecer a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, nós somos envolvidos pela glória de Deus. E essa glória de Deus traz temor, traz amor, traz propósito, consciência de propósito para a nossa vida na Babilônia. Amém, queridos? Segundo, Daniel conhecia, versículo 21 do capítulo 2, é ele, um jovem, é ele quem muda os tempos e as horas, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento
aos entendidos. Além de conhecer ao Deus de Israel, ele conhece também uma face do Deus de Israel, que é soberano. Daniel está dentro da Babilônia, no meio do coronavírus, e ele olha e diz: estamos dentro de um cativeiro, debaixo de uma disciplina de Deus. Falávamos que não tínhamos tempo para nada. Deus, então, não tem tempo. Então, Deus mexe no tempo, mexe em questões, para que a gente possa se mover. Está difícil, está complicado, mas Deus é soberano. Amém? Deus está no controle de todas as coisas, de Gênesis a Apocalipse. Ele está no controle do curso da história. Parece que não, mas está. Amém, queridos? Isso faz toda a diferença na Babilônia. Conhecer não só a Deus, mas que Ele é soberano, que está no controle de tudo e de todas as coisas, e que não acontece nada nesse mundo sem a decisão de Deus. Segundo, versículo 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Além de conhecer o Deus de Israel, Daniel conhece um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, porque ele conhece que Deus de Israel é um Deus onisciente, ou seja, por ser soberano, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o nosso levantar, ele sabe o nosso sentar, ele cuida de nós, no sair, no voltar. E se formos e não voltarmos, voltaremos para casa. Se dormirmos e não acordarmos, acordaremos em casa. Amém? Porque ele sabe de todas as coisas. Amém, queridos? Uns foram para o hospital e voltaram. Glória a Deus. Uns foram para o hospital e não voltaram. Glória a Deus. Porque a gente não se move pelo o que dá certo ou o que não dá certo para a gente. A gente se move pela soberania de Deus, como os amigos de Daniel, que com certeza queria ter mais tempo, mas não tem, para falar sobre discipulado, que eu entendo que foi Daniel que discipulou seus 3 amigos quando tem a fornalha ardente. Se levanta uma estátua, ou seja, a tipologia da estátua do anticristo. Se você for ler Daniel, que é um livro escatológico, onde está cantando cítaras, músicas diversas ali, e todos os momentos que estavam se acontecendo, a melodia, ou seja, o entretenimento, as pessoas no meio desse entretenimento deveriam se curvar a esse tipo de estrutura, entende? E os seus amigos dizem assim: não, eu não vou me curvar, eu não vou me entreter, eu não vou ficar disperso. Mas tem uma fornalha, e você vai ser jogado. Não, se eu for jogado, tudo bem. Se ele me livrar, lê o texto. Os amigos dizem: glória a Deus. Mas se ele não me livrar, fique sabendo, ó Nabucodonosor, que a gente não vai se dobrar. O que eles estão dizendo? Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer? E se a porta abrir, Ele? Mas se fechar, continua? Se a doença vier, Ele? E se curado for? Mas se também não for? Deus é soberano, Deus é onisciente, glória a Deus por isso, amém? Aprendeu com Daniel, tenho certeza absoluta, absoluta. Nós precisamos de jovens que sejam referenciais, que ensinem a outros Daniel, ou Ananias, Azarias, esqueci o nome dos outros aqui, a como se moverem na Babilônia. Amém, queridos? Mas uma outra pergunta cabe para a gente ainda nessa reflexão, para a gente poder concluir. Sabemos que Daniel conhecia Deus, um Deus soberano, um Deus onisciente, amém? Mas o problema, Daniel é um jovem, tem 12 anos, ou até 17, 14, 13, eu não sei.
Um jovem de 12 a 17, ele está formado ou está em processo de formação? Eu não posso sair daqui, né? Porque o culto está sendo gravado. Tem que ficar aqui, né, São Pastor? Amém. 12 a 17 anos, está em formação ou já foi formado? Foi formado ou está em formação, queridos? Em formação, não é isso? Agora uma pergunta. Quem está formando o coração desse jovem? Deus, amém. Eu entendo. Como Deus está nos formando, amém? Mas, diretamente ali, no dia a dia de Jerusalém, menino de 12 anos, menino de 9, 11, um menino que vai para a escolinha, aqui que as meninas do módulo infantil com tanta criatividade ali, está educando os Daniéis, né? Ali, que tem um João, num momentinho que eu falo, esse menino tem um cérebro de elefante. Vejo também o Isaac. Cara, vocês têm que ver Joãozinho e Isaac discursando no nosso momentinho. É algo absurdo. Não cabe naquela mente ainda, eu não entendo. Tem alguém formando um coração assim. Olha o que diz, queridos, o versículo 23 do capítulo 2. Ó Deus de meus pais, o Deus de meus, o Deus dos meus, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Aqui cabe duas interpretações. Os pais aqui podem ser os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Cabe aqui também. No entanto, eu acho que seria mais forte na interpretação fosse os pais, o pai e a mãe de Daniel. Porque não é possível que o João, quantos anos João, Celina? 12 anos. Muito provável seja o Daniel da época. Como o João, no Rio de Janeiro, na Babilônia, uma terra de grande cultura, mas também de grande promiscuidade, como João, que nós somos movidos pelo que a gente vê, os olhos são a candeia, a janela do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo terá trevas e grandes serão as trevas. Como João, no Rio de Janeiro, numa terra de grande cultura, bem como também numa terra de grande imoralidade, fala assim, eu aprendi lá no módulo infantil que eu não devo participar da mesa de Nabucodonosor. Eu sei disso, mas a diferença é, eu não quero participar disso. É diferente, não tem diferença? De saber e de não querer. Um jovem, um adolescente de 12 anos, movido pelas suas emoções, e tem um coração totalmente racional. Eu percebo o papel dos pais muito importante na construção da formação dos nossos filhos. Eu não sei como que foi, o texto não é rico em detalhes em relação a isso. No entanto, eu percebo que Daniel via a Bíblia em casa. Eu entendo que Daniel, quando entrava no quarto, via o pai ou a mãe ajoelhado. Eu entendo que Daniel viu o pai ou a mãe buscando o coração de Deus. O Deus dos pais de Daniel era o Deus dos pais de Daniel. O amor de Daniel pelo Deus de Israel, com certeza, era o amor dos pais de Daniel. Eu percebo aqui uma paternidade muito importante sobre a vida dos nossos Daniéis. Porque os nossos Daniéis estão sendo lançados na Babilônia. Estão sendo apresentados para os nossos Daniéis. Manjares de mesa de Nabucodonosor. Estão apresentando que se eles não forem, são lançados em covas de leões. Porque se chama-se careta. E um monte de leão querendo engolir os nossos jovens. Se a gente não ensinar os nossos jovens, os nossos meninos, a enfrentar as fornalhas, a enfrentar as covas dos leões,
vão ser como tem sido, presas fáceis de Nabucodonosor. Porque o problema não é viver na Babilônia. Na Babilônia não tem problema. O problema é a mesa de Nabucodonosor. O problema não é aprender a língua dos caldeus e a cultura da Babilônia. O problema é se mover no meio dessa cultura. Porque Daniel, ele aprende a língua, ele aprende a cultura. Mudam até o nome dele, mas não mudam a identidade de Daniel. Daniel, quando ele chegou com 12 anos, ele é o mesmo Daniel, tanto é que no capítulo 5 muda-se o governo. Filho de Nabucodonosor, e eu estou encerrando, preciso de 3 minutos. Quando o filho de Nabucodonosor, Belsazar, começa a dar um banquete com os utensílios do templo, do versículo 2 do capítulo 1, deu-se ira e aparece uma mãozinha escrevendo que ali há uma injustiça. Aquele rei foi pesado na balança e aquele rei queria uma interpretação. E a mãe desse rei fala assim, existe um homem chamado Daniel, ele interpreta sonhos, e quando chega Daniel diante desse rei, o rei pergunta, és o mesmo Daniel que habita o espírito dos deuses santos? És o mesmo Daniel que chegou aqui? Daniel se manteve íntegro, se movendo por razão e não por emoção, na Babilônia, do início ao fim, do entrar e ao sair, e foi referência. Não foi Israel que foi referência na Babilônia, foi Daniel, um homem, que foi referência na Babilônia, que não foi governado pelas suas emoções, que foi governado pela sua razão. E a razão de Daniel era o Deus de Israel. A razão de Daniel era a glória de Deus. Daniel entendia que tinha um propósito estabelecido na Babilônia, e ele não se moveu pela mesa de Nabucodonosor, ele se moveu pelo banquete das bodas do Cordeiro. Queridos, um jovem nos ensinando a ser grandes, um jovem nos ensinando a ser maduros. Queridos, é tempo. Eu não estou pregando isso para vocês. Eu estou pregando isso para mim. Porque, como eu disse logo no início do sermão, o coração de Daniel está vasculhando o meu coração. Está investigando o meu coração. Está confrontando o meu coração. E está trazendo um diagnóstico. Se as minhas decisões têm se movido por razão ou por emoção, se mover por emoção, eu vou me arrebentar. Vou arrebentar a minha vida, vou arrebentar o meu casamento, vou arrebentar o ministério, vou arrebentar a igreja. Então eu, Tiago, não pastor Tiago, não posso ser governado pelas minhas emoções. Eu preciso ser governado pela minha razão. E encerro dizendo aquele texto de Davi: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi aprendeu que no meio das suas emoções, ele deveria dizer, porque está abatida. Parece que Davi agora está conversando com as suas emoções, está conversando com a sua alma. Parece que o espírito de Davi, a razão de Davi, agora que governa a alma de Davi, governa as emoções de Davi. Alma, tu está abatida? Não toma decisão desse jeito. Espera em Deus, porque ainda você vai o louvar, você vai o glorificar, você vai agradecer. Alma, estou agoniado, estou angustiado, não está dando nada certo, isso e aquilo, eu não consegui isso, não consegui aquilo, está tudo uma pandemia geral. Porque está abatida a minha alma. Espera, calma, Deus está no controle, alma. Deus está no controle, coração. Deus está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Seja governado pela razão, não pela emoção. Que Deus te abençoe nessa manhã. Espero que Deus possa ter falado ao seu coração como Deus tem ministrado ao meu coração, pelo coração de Daniel. Posso orar, pastor?
Vamos se levantar? Eu não sei o momento que você está vivendo, porque eu não sou Deus. Eu não sei se as suas emoções estão muito abaladas. E você está pronto para tomar uma decisão. E você não sabe qual é a vontade de Deus. Você não sabe. Você vai tomar decisão porque as suas emoções estão gritando. Eu quero dizer, espera em Deus. Não dá um passo se Deus não mostrar o caminho. Acalma, aquieta-te e saber que eu sou o Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito assuma o senhorio do nosso coração nesse momento, trazendo clareza, trazendo distinção, trazendo divisão, o que é carnal do que é espiritual, do que é racional do que é emocional. Pai, nós somos muito movidos e temos muita probabilidade de tomarmos decisões pelas nossas emoções. Pai, nos guarda da gente mesmo. Livra-nos do mal, do nosso mal mesmo. Guarda a nossa mente. Guarda o nosso coração em nome de Jesus, Pai. Guarda a nossa vida. Para que a gente possa ter visão e clareza para dizer as nossas emoções, porque está abatida. Fica calma. Deus está cuidando de todas as coisas. Por favor, nos ajuda nisso. Oramos assim, em nome de Jesus. Todos dizem? Deus abençoe a vida de vocês.